Fãs de esportes, gostamos de defesa neste Sport Center em especial e a gente vai fazer aqui esse touch de melhor dupla de zaga do Brasil. Colocamos aqui até de 5 para 1. Vamos começar do quinto? Ou a gente vai fazer o top 10 também? Vamos fazer um top 10, então. Se tem 10, a gente faz top 10. E eu acho que a gente tem que começar de baixo para cima. Sem dúvida. Para não perder a graça do melhor. Mas né? aí eu pergunto a você, nobre apresentador. Diga. É pra gente analisar o potencial técnico deles. O momento, né? Ou o campeonato brasileiro que fazem. Exatamente. O campeonato brasileiro que fazem. Ok. Tá? Vamos Então lá. a gente Ok. faz o nosso. Perfeito. Faz como foi o campeonato brasileiro. Está sendo, é. Não vamos pensar no passado, vamos pensar presente e projetar no futuro. Isso. Eita, Complicou um pouco, hein? eu vou começar com a dupla do Cruzeiro. Calma aí, vamos ver primeiro um pouco de dados. A gente porque tem eu tô alguns dados, mas confuso a gente vai aqui. ver todos os dados? Vamos ver todos os dados. Vamos ver, ó. Se a gente aperta um R aqui, aí a gente tem, ó, Léo Pereira e Thiago Heleno, vamos lá. 11 11 jogos com 6 vitórias, 2 empates e 11 derrotas, aproveitamento de 60,3%. E aí é um gol sofrido desses 11 aí, um gol de média. Vamos né? fazer o seguinte, a gente não precisa ver todos, mas o que a gente pode fazer? A gente pode colocar Tira lado a dúvidas. lado e fazer uma comparação entre os que a gente acha que estão mais próximos, por A exemplo. gente pode fazer isso, pra gente não ficar vendo tudo. Já estão os 5 aqui. Deixa eu ver Vitor Cuesta e Rodrigo Moledo. 24 jogos, 14 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. O aproveitamento 63,9%. Média mais Gol baixa. sofrido 0,87, já é um pouco menos essa média, a dupla né? de zaga do Inter tem a temporada muito boa. Talvez não viva o seu melhor momento, mas a temporada é fortíssima dos dois. Melhor dupla de 2018, mas ainda que não iguale 2019, é uma boa fase sim. Faz um clássico pode gaúcho fazer aí, uma- coloca o Jeromel e Kahneman, Marcela. Cadê? Aqui. Bota lado a lado aí. A gente falou tanto dessas duplas ano passado, Aliás, na tem temporada Grenal passada. essa semana. Acho que no sábado tem no fim de semana. Exato, tem então é Grenal. bom a gente colocar lado a lado, ó. Jeromel e Kahneman contra Vitor Cuesta e Moledo. O aproveitamento é um pouquinho menor e a média de gols sofridos também é um pouco A maior. temporada da zaga do Inter é melhor que a zaga do Grêmio. Embora no papel eu até ache a dupla de zaga do Grêmio superior, a temporada Eles dos jogam- Colorados é jogam muito forte. mais. É, muito forte. Eles Moledo, jogam mais principalmente, também, né? faz um ano muito bom. O primeiro semestre dele foi absurdamente bom. E tá O voltando Moledo, agora. ele vem de temporadas boas, É. né? O ano passado também ele estava muito bem. São boas zagas. Jeromel e Kahneman também vem de algumas temporadas muito boas, talvez o trabalho mais antigo, porém nesse momento a dupla do Inter, que já tinha sido melhor em 2018, um pouco mais deram- consolidada em 2019 também. Deram uma queda. Querem fazer mais alguma outra comparação? Eu tô tentando me organizar aqui, porque começar de baixo Vamos pra cima... comparar São dos- muitas comparações. Vamos comparar do muitas. líder e do vice-líder, então. Bota lá, Palmeiras Flamengo. e Flamengo. Vamos colocar... Flamengo e Palmeiras. Rodrigo Cadê o Caio e nosso Pablo Flamengo? Mari. É. E aí a gente Coloca pode do colocar lado o Palmeiras. Porque o Palmeiras, no momento em que o Palmeiras era o líder do campeonato, ali antes da Copa América, a dupla que era Gomes e Luan, antes do Vitor Hugo voltar, era uma dupla que ficou 1000 minutos sem sofrer gols, os dois jogando juntos. Aí chegou o Vitor Hugo, o Palmeiras desarranjou por outros motivos e aí os números pioraram um pouco. E coincidiu com a chegada do Pablo Mari, ele e o Vitor Hugo chegaram juntos. O Palmeiras diminuiu um pouco a sua consistência e o Flamengo deu uma decolada que, Ave Maria, olha a média aí do Flamengo. Agora, Pois é, deixa eu mas fazer olha, uma... esse Gustavo Gomes, esse Vitor Hugo, eles têm poucos jogos. Poucos Foi, jogos, né? inclusive, a última mudança que o Filipão fez antes Isso. da chegada do Mano Menezes, quando ele colocou o Vitor Hugo. Mas aí o Mano Menezes continuou com o Vitor Hugo ao lado do Gustavo Gomes. Posso pedir, mas Marcela? o aproveitamento não é dos melhores Não, também aqui em ainda mais média para de gol. Palmeiras. Individualmente, para mim ali, Gustavo Gomes talvez esteja acima dos outros três, mas a dupla de hoje, Rodrigo Caio e Pablo E o Mari, Pablo Mari, né? Muito agitada. bem Pedir pra você ajeitada. tirar esse Palmeiras daí, Sim. bota a setinha pra baixo, e colocar o São Paulo, já que o São Paulo é a melhor defesa, Melhor do, defesa campeonato, do campeonato. só pra gente ver como é que ficaria isso aí. Vamos lá, Bruno Alves e Arboleda. Para mim, talvez o grande confronto aí, entre as defesas. O número de gols sofridos também é um pouquinho maior Sim. do São Paulo, né? Acho que a gente vai ter aí bons argumentos para puxar esse Sim, top sim. 10 aí. Temos boas disputas, boas disputas. Bom, Vamos começar, então. começar? Vamos começar, vai. Vamos começar então e a gente vai começar a completar então aqui o nosso top 10 e a gente vai começar então da 10ª posição. Se a gente fosse olhar pelo papel, por avaliar a qualidade, enfim, acho que seria mais natural a gente pensar numa dupla do Bahia para começar. Porém, o desempenho da zaga do Cruzeiro é um desempenho... Concordo. Bem difícil, né? E ainda mais pelo que se espera, já foi Dedé e Léo,
já jogou o Kaká, agora jogando o Fabrício Bruno, Dedé machucou e voltou. Então, impressionante como a gente tem boas defesas no Campeonato Brasileiro, porque a gente começa a olhar aqui todas as zagas e é algo que mudou dos últimos 10 anos para cá, porque a gente não tinha essa qualidade de zaga. Pelo contrário, a gente tinha atacante. A gente tinha bons atacantes, exatamente. Sempre foi assim, até de seleção brasileira. E acho que diz muito do perfil, é mais ou menos isso. Do perfil que passou a se adotar aqui de uns tempos para cá, onde a defesa passou a ser cada vez mais importante, você ter a casa arrumada passou a ser cada vez mais importante, investiu-se e formou-se cada vez melhor aqui em termos de zaga. É verdade. Vamos começar com... Eu volto na 10ª posição, o Dedé e o Fabrício. Eu voto também. Também, para mim é Cruzeiro. Então, na 10ª colocação, a gente coloca aqui a zaga do Cruzeiro. Em nono? Em nono, eu puxaria a zaga do Bahia. Lucas Fonseca e Juninho. Embora o Lucas Fonseca... Querem fazer comparação com... Coloca os números aí do Bahia pra gente. Coloca do Bahia pra gente, só dar uma olhada em Lucas Fonseca e Juninho. A média é boa. Exato. Eu não sei se eu colocaria exatamente. O Lucas Fonseca faz um campeonato muito bom. É um zagueiro que faz pouquíssimas faltas. O Juninho chegou recentemente na parada para a Copa América. E para mim ainda não consegue performar no nível que a gente está conversando aí. Faz um bom campeonato, seria o meu nono voto. E vocês? Eu acho que... Eu acompanho eu não ficaria com o Bahia, não. Você ficaria com quem? Eu acho que muito pelo que o Lucas Fonseca faz na temporada, certamente acho até que dificilmente continuará no Bahia próximo ano. Eu não ficaria com o Bahia até por premiar, você conseguir colocar o Bahia. Uma dupla talvez, não com o Juninho, que o Juninho chegou depois, mas uma defesa que acho que se a gente conversasse aqui antes do campeonato, a gente talvez não colocasse ele exatamente. Eu queria dar uma olhada em Jeromel e Kahneman, que não vive os melhores momentos, até para comparar com o Bahia, não que a gente não tenha visto antes, mas só para dar uma comparada com o Bahia. Tá. Cadê? Lá em cima. Bahia... A média do Bahia é bem menor, o aproveitamento prejudicado também, porque o time do Grêmio joga melhor. Né? Mas se você comparar 20 jogos com 20 jogos... E a gente está falando aqui de Campeonato Brasileiro, né? Exatamente, então, exatamente. O Grêmio também fica prejudicado por conta disso. Exatamente. E vai muito da maneira que as equipes jogam, né? O Bahia com o Roger é um time que tende a ser mais reativo. E é curioso como o time do Roger criou essa característica, mas acaba justificando ser um time com uma defesa mais protegida. O Grêmio é um time que joga, acaba ficando um pouco mais exposto. Um Grêmio que teve muitos problemas no meio-campo durante a temporada, muitas mudanças de meio-campo. Maicon machuca, Mateuzinho convocado, etc e tal, acaba estourando numa zaga mais exposta. Eu colocaria o Santos na nona colocação, vocês podem... Eu tô na dúvida exatamente, porque... A defesa do Santos... Você consegue comparar o Santos com o Bahia nesse momento aí, Marcela? Consigo. Acabei de fazer isso. Não, então tudo bem, não precisa fazer de novo, desculpa. A questão é que o Gustavo Henrique e o Lucas Deus, também né? muitas vezes não jogam juntos. E o Veríssimo jogou bastante de lateral direito. Exatamente, se você quiser, exatamente. eu coloco de novo. Não tem problema, por favor, não se reprimam. Mas eu acho que vai também pela ideia de jogo, né? O time do Santos é um time que joga muito. Que joga para frente. Sim, mas ainda assim, a gente tá falando de defesa, a gente tá falando de... Eu gosto muito da performance dos zagueiros do Santos, eu gosto muito do Gustavo Henrique. O Lucas Veríssimo jogando adaptado de lateral direito. Eu voto em Bahia, em nona posição, eu voto em Bahia, mas... Bom, Santos. não tem mais o que fazer, porque eu vou ser voto vencido, mas eu não votaria no Bahia. Quem você votaria? Só me fale quem você votaria. Pelo potencial, pelo que podem fazer... Por não terem alcançado o patamar de outros anos, eu votaria ali em Jeromel e Kahneman no nono lugar. Tá certo. E agora na 8ª colocação? Pra mim, entre os Santos aí. Santos? Sim. Zupac? Eu vou... Querem dar uma olhada aqui? Os números são muito bons, né? Os números são bons e se tem uma coisa que funciona ali nesse Corinthians, querendo ou não, é a zaga muito bem ajeitada, muito por parte do Gil também. Quem cola ali com ele consegue resolver a situação. Se você for olhar o potencial técnico... Sim. O Manuel talvez seja um dos zagueiros com potencial técnico abaixo desses que a gente está discutindo, mas a média sobe porque o Gil acrescenta e o Manuel, dentro das suas limitações, entregou alguma coisa. O Gil ali. acaba puxando muito o Manuel para cima. O Manuel Henrique, questionado em muitos momentos da carreira. E de novo, a gente vai falar da ideia de jogo da equipe que favorece o sistema defensivo. O Manuel com o Henrique, ele era outro jogador. Aí é difícil. Era bem diferente. É dureza. Bom, vamos lá, então. Vamos para a nossa 8ª colocação. Quem que a gente coloca? Eu sigo com o meu voto, Luciano até para ser coerente, Santos. eu sigo com o meu voto ali no Grêmio, que para mim, se era nono, teria que ser 8º. Zupac. Eu vou votar no Grêmio. Você vai votar. E eu votei no Santos. E agora, quem vai definir isso... Luciano foi em quem? O Baroel. Eu votei no Luciano Santos. foi Santos. Baroel. Na força para nós aí, ó. Isso também. Para mim, agora é o Grêmio. Agora então, eu acho fico que com aí o Grêmio é o Grêmio, né? colocação. Já que o voto dos dois era do Grêmio, acho que também entra do Grêmio para mim. Querem fazer alguma comparação? Eu vou mudar meu voto.
Vamos dar E não mudar tá seu voto? convicto Eu em voto seu no Gustavo Palmeiras. Zupac. Então vamos fazer uma comparação. essa zaga do Palmeiras não é uma bom zaga questionamento. que, no papel, ela é bem boa. De fato, em campo. Mas e aí, de novo, a gente está falando de um time que se desajustou, natural, desajustou. O Palmeiras está sofrendo mais de um gol por jogo de média com essa dupla. E isso não é o que se espera do Palmeiras, que tinha a melhor zaga do país, do Palmeiras, que não sofria gol de ninguém, do Palmeiras, que era o líder do campeonato. Calcou suas boas campanhas na defesa, né? né? Tem Porque são potencial 7 pra isso, jogos, claro. é muito pouco. Ainda dá para se acertar? Dá. Ainda não tem Mas é o momento aquele atual que a gente tá entrosamento, falando, não. né? Mas eu também colocaria Então Palmeiras. eu também vou colocar no Palmeiras, vou mudar. Tá bom. Você não Você vai mudou? com as outras. Eu mudei, porque eu ia colocar o Grêmio aí por conta do voto Você é deles. um Luciano, vai com os outros. Metamorfose É isso que ambulante. você é. A gente já sabe que o Pedro estava com o Grêmio, porque ele tá tentando colocar Uma esse hora- Grêmio já faz. Agora é o Grêmio. Eu Agora é o Grêmio. não Foi. posso votar no Grêmio em nono e achar que do nada ele vai partir pra quinto ali. Tentou e, velho. Agora eu vou dar Coitado, força. Pedro. Mas agora Vou dar uma Pedro, força pro Pedro e vou votar no Grêmio agora. Vamos voltar no Só Grêmio. que aí eu tenho um questionamento pra vocês. Questione, jovem. Thiago Heleno, tá voltando agora. E aí, se eu voltar no momento, como é que é coerente? Cadê a coerência? você vai Vamos, votar no vamos, campeonato. vamos avaliar pelo que a dupla fez quando esteve junto. A média de um Por isso gol que eu coloco sofrido ali, por jogo. vai estar na primeira metade ali da nossa lista. É muito similar ao Grêmio, com uma não são amostragem 11 derrotas com uma ali, tá? amostragem menor. Só pra gente corrigir ali, não são 11 derrotas. Aonde que tem 11 Pede derrotas? perdão. Ali. São somente Só 3, tá? Senão até porque São senão não 11. dá 11 jogos, né? Pelo amor de Deus, torcedor do Atlético, por favor, não printem isso. E aí a gente tá falando Eu vou até da tirar. zaga do Furacão, com o Léo Pereira numa franca ascensão na carreira. E o Thiago bem. Heleno, que no Atlético joga um futebol bem bom. Eu gosto muito do Thiago Heleno do Furacão. Vamos de Grêmio? Vamos de Grêmio. Vamos de Grêmio. Na sexta posição, o Grêmio. Começa a ficar muito difícil, né? Essa parte de quinto, Não, quarto, tá muito fácil pra mim. terceiro... Pra mim tá muito fácil, tá muito fácil. Olha, eu acho que, então tá. Quem você vai- complicado seria votar em duplas que não vêm tão bem. Nessa aí, eu acho que Eu colocaria o Corinthians agora. Eu coloco o Atlético agora. eu colocaria o Atlético. Atlético Paranaense. Coloco- Eu Furacão. vou no Atlético Paranaense. O momento que o Gil vive no Corinthians, acho que não seria nem Não, justo o Corinthians é a colocá-lo segunda ali. melhor zaga do Em campeonato. quarto, Em quarto eu boto o Cuesta aí, Eu Moledo. vou com o Internacional em quarto também. Zupac. Eu vou de Corinthians. Eu tô de Corinthians também, porque eu tinha colocado na quinta colocação e colocaria o Atlético Paranaense na quarta. Então o Baroel também vai definir esse. Quem? Internacional. Corinthians. Isso é um voto de protesto. O Inter. É um voto de protesto. Deus tá... Deus falou. Na terceira posição, temos... Eita, agora... Aí não tem nem discussão. Vitor Cuesta e Moledo, né? Internacional. Pelo amor de Deus. E aí temos uma final. E aí, agora a gente tem essa... Pra mim, talvez o duelo mais... Eu colocaria Podemos- São Paulo e depois... Vamos voltar à Flamengo. comparação? Vamos voltar à comparação, só pra... Volta a comparação. Até pro fã de esporte poder xingar a gente com base nos Exatamente, números. com Quer dizer, base. poder comparar com a gente. Eu tô achando estranho que lá no hashtag SC Brasil pelo Twitter a galera não tá reclamando tanto. Ah, não, tô falando que Conecta o eu Wi-Fi também aí, que deve votaria. estar fora assim. do ar aí, não é possível. Manda sua corneta aí pra gente, tô achando estranho. Estamos falando aí- meio mal. Tô sentindo isso aí. saudade. Vocês estão loucos? Cadê o Vocês estão loucos? Nunca Aí, mais. E olha só como a média de gols sofridos não é tão distante, né? A do Flamengo é até melhor, com menos jogos. Agora, olha a diferença do aproveitamento, né? A gente está falando de um time com 85% de aproveitamento. mas aí é o time outro com inteiro, né? 60%. Mas aí eu acho que é uma diferença e eu vou puxar meu voto baseado nessa diferença. Rodrigo Caio e Pablo Mari, de fato, estão jogando um futebol muito elogiável. Mas eles fazem parte de um time que está totalmente ajustado. Sim. E a melhor forma que o Flamengo encontrou para se defender é jogando no campo do adversário o tempo inteiro, né? Então o Flamengo se defende atacando. Enquanto eu, o Flamengo, estiver no seu campo, meu adversário, você não vai estar no meu. Logo, os meus zagueiros vão sofrer menos gols. O São Paulo consegue ter números excelentes e é a melhor defesa, são 17 gols sofridos no Campeonato Brasileiro, com um time que já trocou de técnico, já teve um time que tentou fazer transição rápida, agora é um time que tenta fazer rodar a bola, um time que trocou lateral, um time que trocou volante. O São Paulo é um time que não está consolidado, em nenhum momento esteve. Sim. E ainda assim consegue ter essa melhor defesa. Então, Tá. por isso, pela dificuldade do contexto, eu voto no Flamengo em segundo e no São Paulo em primeiro. Eu acho que você me convenceu. Pedro, Com toda a irregularidade e instabilidade que o São Paulo vive na temporada, você tem ao menos um ponto comum ali desde o início que funciona, que é a defesa. Sim. E acho que a gente tem que premiar essa defesa, independente do que Rodrigo Caio e Pablo Mari possam estar fazendo, muito em função do que o Flamengo criou enquanto time. Sim. Acho que a gente tem que valorizar o que Bruno Alves e Arboleda conseguem fazer num time tão estável, num time que se expõe tanto, num time que, por tantas vezes, teve que jogar toda a conta em cima da dupla. E eles foram lá e resolveram. E em que pese o fato de que Rodrigo Caio e Pablo Mari fazem o que fazem no Flamengo,
porque o time está bem, mas é importante a gente lembrar que o Flamengo consegue jogar dessa maneira porque tem zagueiros com esse perfil. O Rodrigo Caio é um zagueiro rápido, um zagueiro construtor, né, um zagueiro de bom passe, e o Pablo Mari, que foi um grande achado da análise de desempenho do Flamengo, junto com o técnico. Então, o Flamengo joga assim porque eles propiciam. Sim. Tivesse o Flamengo zagueiros pesados, não funcionaria. Mas meu voto é do São Paulo pela surpresa. Meu argumento é basicamente igual do Ismael Lucas, que está participando com a gente aqui lá pelo Twitter. Eu também vi, acabei de ver isso. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Flalipe. Vamos, Flamengo! É isso que ele está falando aqui para ele. A melhor zaga é Rodrigo Caio e Pablo Mari. Um abraço para você aí. O Aldeci Gomes também concorda aqui com o Felipe que a melhor zaga do Brasil é Rodrigo Caio e Pablo Mari. Mas eu concordo com o Ismael Lucas, que está falando o seguinte: o Rodrigo Caio, que é o melhor zagueiro do Flamengo, na opinião dele, seria reserva no São Paulo, e é o que eu acho também. Então, por isso, eu acho que a zaga do São Paulo... Mas acho que seria reserva se a gente avaliar o que ele fez na época de São Paulo. Sim. Há de se ressaltar também a evolução do Rodrigo Caio enquanto jogador no Flamengo. Se ele jogasse... É outro ambiente, né? Outra confiança. É aquela coisa impossível, mas se a gente pegasse o Rodrigo Caio do Flamengo e colocasse no São Paulo, ele brigaria claramente para jogar. Seria uma briga feroz ali. Seria uma briga, não acho que é facilmente, não. Mas acho que um Rodrigo Caio no São Paulo também não sei se Bruno Alves e Arboleda faria uma dupla. Sim. Essa dupla foi forjada ali pela necessidade, pelo momento, pelo elenco. Agora, assim, acho que não cabe nem a comparação, valendo muito o voto dele. Mas acho que por tudo que sofreu a dupla São Paulina, por tudo que foi exigido, por tudo que talvez por um momento ali até questionada foi, a dupla São Paulina tem um pouco mais de valor, não desmerecendo Rodrigo Caio e Pablo Mari, que resolveram um gargalo ali de algumas temporadas no Flamengo, que tentava chegar, uma zaga inconsistente. Tentava, tinha que apostar num zagueiro da casa. Tentava ali, Rodrigo Caio, olho torto para a contratação. Pablo Mari, um olho mais torto ainda para a contratação, por não ser um nome de peso. A gente tem aquela impressão que se tem que vir da Europa, tem que ser um grande nome. Pablo Mari não era exatamente um grande nome no cenário europeu, mas foi um grande achado da comissão técnica, trabalho de observação. Em nenhum momento o São Paulo teve um técnico com princípios defensivos, né? São Paulo foi de André Jardine, passou pelo Mancini para Cuca, agora para o Fernando Diniz. E ainda assim, o São Paulo se manteve durante toda a temporada com uma dupla muito confiável, né? Se a gente lembrar, no ano passado, o Anderson Martins foi contratado para ser titular no São Paulo. E não foi, porque o Bruno Alves é uma surpresa e aí eu acho muito bacana, muito legal ver a evolução do jogador. Ele chegou do Figueirense como último zagueiro do elenco, como um zagueiro para compor elenco, foi ganhando espaço. Tem que premiar isso. E joga tranquilo, joga muito bem. E o Arboleda é um zagueiro, enfim, afirmado no mercado sul-americano. Então, acho que por todas as dificuldades... Sim, jogou da seleção equatoriana. Só para finalizar meu voto, muito do que o São Paulo ainda briga na temporada, está ali se consolidando, chegando mais perto do G4, passa pela defesa, passa fundamentalmente pelo trabalho que se faz na defesa, pela segurança que eles conseguiram passar. Claro que a defesa do Flamengo tem toda a sua importância, porém passa muito mais pelo ataque rubro-negro. Então, chegamos então a essa conclusão aqui, certo? E aí aquele fã de esporte mais radical vai falar: falou que a do Flamengo é segundo, quer dizer que ela é ruim. Não, ela é muito boa. A gente só colocou alguém melhor. Ponto. Assim como o Manuel e o Gil são excelentes. Tudo bem. Com este Moledo Idem, a zaga do Atlético também e tantas outras que a gente acabou colocando para baixo ali.